E vamos começar essa lista com um filme que promete dificultar muito a vida dos estudantes. Death Bell é um longa sul-coreano em que professores estão organizando uma sessão de estudos no sábado com alguns alunos especiais. Mas, se já é um inferno estudar o sábado inteiro na escola, imagine quando um dos alunos aparece no circuito da TV da escola totalmente torturado. Para a surpresa de todos, aquele aluno ainda está vivo e uma voz na TV diz que irá torturá-lo até a morte se ninguém responder corretamente a sua charada. Então, rapidamente os professores precisam reunir o restante dos seus alunos para solucionar a charada antes que o tempo acabe, senão um estudante morrerá e uma nova vítima será escolhida para a próxima pergunta. E como vocês já podem ter percebido, Death Bell tem aquela mesma pegada deliciosa dos Jogos Mortais. No entanto, Jogos Mortais brilha nos seus enigmas e Death Bell acaba decepcionando. Na verdade, os enigmas de Death Bell são muito confusos. Tem uns enigmas nesse filme que eu não entendi nada. São charadas muito específicas que trazem algumas conclusões que me deixaram boiando. Tem muita charada que não vai fazer o menor sentido pra gente. E quanto mais você tenta entender, menos interessante fica. E mais uma vez, é outro filme que tem personagens que não são bem introduzidos. Então, você vai ter muito daquele negócio do personagem morrer ali na tela e você ficar, tá, mas quem era esse cara? Ele fazia o quê? Ele falou com quem? Qual era o nome dele? Eu não sei, porque o filme não fez a mínima questão de apresentar os seus personagens. Então, é confuso, você vai ter muito personagem solto na tela que você não vai suportar a mínima. E, por exemplo, eu sinceramente, quando eu meio que memorizei qual personagem era qual, o filme já estava no final. Então, só vai. Mas de todo modo, Death Bell conseguiu prender a minha atenção. As armadilhas para os estudantes são bem macabras e exploram muitos medos comuns, em especial a claustrofobia. A mente maligna por trás de todos esses jogos é muito cruel e não poupou esforços para se livrar de suas vítimas da pior maneira possível. O final ainda é bem intrigante e encerra de maneira bem sólida um filme frenético que peca apenas nos seus enigmas extremamente confusos. E chegou a hora de falar de uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos, Whispering Corridors. Para quem ainda não conhece, é uma franquia iniciada no final dos anos 90, que traz meninas no ensino médio lidando com forças sobrenaturais e outras coisinhas a mais. Para essa lista eu vou estar indicando Whispering Corridors 2, Memento Mori ou só Memento Mori, porque é um ótimo filme e você não precisa assistir o primeiro filme para entender esse. São histórias completamente separadas e fazem parte da franquia do mesmo jeito. Você não vai perder nada, vai conseguir entender a história completa só assistindo o 2 também. E a história é a seguinte: as adolescentes Hyo-Shin-min e Shin-Yeon são namoradas que decidem escrever um diário juntas. A ideia é que elas se fortaleçam o suficiente para se assumirem na escola. Porém, algo muito terrível acontece entre essas duas que muda para sempre a sua relação. Enquanto isso, uma outra estudante encontra o diário dessas duas apaixonadas e passa a descobrir todos os seus segredos. E é com esse diário que será encontrada a conexão entre o casal e o acontecimento macabro que irá colocar toda a escola em risco. Gente, eu não sei se deu para perceber, mas eu evitei falar o máximo possível da trama. E por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês conheçam bem pouco dela para se surpreenderem bastante, assim como eu me surpreendi na primeira vez. Então eu trouxe essa sinopse bem básica para você, porque eu acho que você vai se surpreender bastante conhecendo somente o mínimo desse filme, porque ele é de surpreender em cada aspecto que ele traz, e você certamente precisa ter essa experiência. Memento Mori é um dos meus favoritos da franquia e acho que é uma excelente maneira de começar a série de filmes Whispering Corridors, porque você vai ter um filme com um excelente ritmo, ótimos personagens, cenas muito marcantes, diálogos bem feitos e uma atmosfera sobrenatural super esquisita, com um toque brilhante e muito melancólico. E lembrando a você que eu estou indicando apenas um filme de uma franquia que começou no final dos anos 90 e chegou até os anos 2020, 2021. São 6 filmes no total, eu só estou indicando um
que já é muito, muito bom. Então essa já pode ser uma excelente porta de entrada para você que ainda não conhece essa excelente franquia asiática. E agora está na hora de lançarmos feitiços e bruxarias com um clássico asiático. Eco Azarak traz Misa Kuroi, que não é apenas mais uma estudante, mas sim uma jovem bruxa procurando um pouco de paz. Mas o mal a segue para todos os lados, e assim que Misa chega em sua nova escola, espalham-se boatos de que qualquer pessoa que se aproxime dela irá ter uma morte trágica. E como tudo que está ruim ainda pode piorar, as forças ocultas dominam o lugar e passam a matar os estudantes um por um. Vai caber a Misa a dura tarefa de ganhar a confiança dos estudantes que restaram e impedir que o mal prevaleça. Embora a história desse longo não traga muito detalhe, nem seja uma origem sobre a personagem, o filme é surpreendentemente divertido. A especialidade do filme é fazer uso do ocultismo, combinando com bons efeitos especiais. Então, não espere nada menos que mortes muito brutais. O enredo é simples e super fácil de acompanhar, ele não traz nada muito original, mas também não é aquela coisa chata, genérica e descartável. Os personagens dessa trama são muito carismáticos, mesmo quando eles têm aquele papel de serem os antagonistas que só atrapalham o protagonista. Lembrando que esse filme é uma adaptação de um mangá muito querido e que já ganhou diversas outras adaptações, como filmes e séries de TV. Então, se você está querendo uma aventura de horror que ainda inclui um pouco de erotismo, essa é a sua pedida. E parece que o mundo inteiro se rendeu ao Fortnite, um dos jogos de computador mais famosos dos últimos tempos. No entanto, Fortnite jamais existiria se não fosse uma grande obra asiática super polêmica chamada Battle Royale. E Battle Royale foi um livro escrito por Koushun Takami, que ganhou essa excelente adaptação no começo dos anos 2000, que vamos falar agora. Nesse longa, um grupo com 42 estudantes é raptado e levado até uma ilha isolada. Quando dão por si, estão todos numa sala repleta de militares armados, que explicam que é um colar em volta dos pescoços de cada um deles, que monitora suas localizações e estados vitais em tempo real, e que também explodirá se mais de um estudante estiver vivo dentro de 72 horas. Os estudantes são forçados a encarar uns aos outros como inimigos, pois somente um deles poderá sair da ilha com vida. Para isso, cada um deles recebe uma mochila contendo uma arma aleatória, um mapa e uma água. A batalha real está iniciada e os 42 estudantes precisam matar uns aos outros até que reste somente um ganhador. Caso contrário, todos terão as cabeças explodidas após 72 horas. E ela é tão incrível que o próprio Tarantino já afirmou que queria ter muito gravado esse filme e que o tem como um dos favoritos de toda a sua vida. E esse é sem dúvida um dos filmes mais corajosos do mercado asiático. Para sobreviver a um jogo, os estudantes não podem ter medo ou hesitação, e alguns se tornam verdadeiras máquinas assassinas e massacram impiedosamente antigos amigos e namoradas. Isolados naquela ilha seguindo essas regras absurdas, os estudantes entendem que todas as escolhas que fizerem machucará alguém, e essa horrível situação força o lado mais obscuro de cada um deles. Você pode ter certeza que é uma experiência que você não vai ter com frequência por aí, que quase nenhum filme chega aos pés da originalidade de Battle Royale. E se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever agora no canal, ativar o sininho e ficar ligado para os próximos vídeos. E agora está na hora de eu complicar um pouquinho as coisas pra gente. Dead Friend é uma obra sul-coreana de horror sobre uma mulher com amnésia que é assombrada por um terrível evento do seu passado. E o motivo pelo qual eu falei que iria complicar um pouquinho as coisas é por conta do desfecho desse filme, que é muito confuso. Eu acho que o time não foi bem planejado, a explicação é muito rápida e isso sinceramente me deixou perdido. Eu tive que voltar ao filme várias vezes, rever aquela cena final, aquele plot twist meio bizarro, meio aleatório, para tentar entender o que estava rolando. Consegui entender, mas foi trabalhoso e isso tirou um pouco do gosto que o filme poderia ter dado. Mas falando dos pontos positivos, ele tem cenas
bem assustadoras e super carregadas por uma atmosfera muito sombria. É bem comum você ouvir o pessoal falando que esse filme é uma mistura de Ringu e Dark Waters, e eles estão 100% certos. Aqui a gente tem um clássico asiático do fantasma sinistro de longos cabelos pretos, perseguindo pessoas, assustando elas e até matando. E se você não gostar disso, dificilmente você se dará bem com o cinema asiático de horror. E para finalizar essa lista, temos o queridinho dos fãs de games de terror, que envolve cadáver e ensino médio. Estou falando do longa Corpse Party, adaptação da grande série de videogames e animes que conquistou a Ásia. Nela, temos um grupo de estudantes que decide realizar um ritual numa escola, mas acabam presos em uma dimensão macabra, repleta de criaturas loucas por sangue. Os estudantes precisam então descobrir uma forma de reverter esse ritual para voltarem para sua dimensão antes que seja tarde demais. E meus tolinhos, esse é um filme que costuma separar as pessoas. Por exemplo, a maioria dos meus amigos não gosta desse filme por ser fã do videogame e do anime Corpse Party e achar que esse filme não trouxe quase nada de bom para a franquia. Eles acham que é um filme muito mal feito, muito apressado e feito de qualquer jeito. Mas eu aqui vou dar minha opinião como fã de horror, que é a seguinte: é um filme bem gore, a narrativa é bem ritmada e direta ao ponto. A atmosfera abandonada e caótica da dimensão que os estudantes estão é grotesca. As atuações são decentes, o mistério chega a ser bem envolvente e o plot twist é muito legal. Então, colocando desse modo, eu não acho que seja um filme tão medíocre quanto eu já vi falarem. Eu acho que isso é mais a tristeza do fã de ver sua obra tão querida numa adaptação que pode não ter sido fiel, mas eu prefiro separar as coisas e mostrar a vocês que o filme tem lá os seus méritos. Pode não ser a melhor introdução ao universo dos games e animes do Corpse Party, mas tem qualidades suficientes para ser um bom entretenimento. Então é por isso que ele merece estar nessa lista. Então é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Você aí que é fã do horror asiático, que está gostando dessas dicas, que conhece uma coisa ou outra, ou conhece tudo, ou então você que é novo nesse mundo asiático, novo nesse horror, e que está querendo conhecer mais, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou apaixonado pelo horror asiático e vou falar muito dele, muitas curiosidades vêm por aí. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro, que tem muito mais chegando.